Foi divulgada nesta terça-feira a mensagem do Papa Francisco para o segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos, que será celebrado no 17º domingo do Tempo Comum, 24 de julho próximo. A mensagem do Pontífice começa com o versículo 15 do Salmo 92, que diz: "Até na velhice continuarão a dar frutos." Esta é uma boa notícia, um verdadeiro evangelho que podemos, por ocasião do segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos, anunciar ao mundo, afirma o Papa no texto, ressaltando que esta frase vai contracorrente ao que o mundo pensa desta idade da vida e ao comportamento resignado de alguns idosos que caminham com pouca esperança e sem nada mais esperar do futuro. Segundo Francisco, muitas pessoas têm medo da velhice, consideram-na uma espécie de doença com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato. É a cultura do descarte, aquela mentalidade que, enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados entre nós e eles. O Papa ressalta que a velhice constitui uma estação que não é fácil de entender, mesmo para aqueles que já a vivem. Segundo o Pontífice, as sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade da vida, mas não ajudam a interpretá-la. Proporcionam planos de assistência, mas não projetos de existência. A aposentadoria e os filhos autônomos fazem esmorecer os motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. A consciência de que as forças declinam ou o aparecimento de uma doença podem pôr em crise as nossas certezas. O mundo, com seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em acompanhar, parece não nos deixar alternativa, levando-nos a interiorizar a ideia do descarte. Confiando no Senhor, descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom de uma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice ativa, inclusive do ponto de vista espiritual. Francisco convida também a cultivar as relações com os outros, primeiramente com a família, os filhos, os netos, bem como com as pessoas pobres e atribuladas. A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deve pôr-se de lado, recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar dando fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. A nossa sensibilidade especial de idosos da idade anciã às atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar a ser uma vocação para muitos e será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. É a nossa contribuição para a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada da qual os convido, queridos avós e idosos, a serem protagonistas, ressalta o Papa. A seguir, Francisco recorda que o mundo vive um período de dura provação, marcado primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma guerra que fere a paz e o desenvolvimento à escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado à Europa no momento em que está desaparecendo a geração que a viveu no século passado, e estas grandes crises correm um risco de nos tornar insensíveis ao fato de que existem outras epidemias e outras formas generalizadas de violência que ameaçam a família humana e a nossa casa comum. Perante tudo isso, temos necessidade de uma mudança profunda, de uma conversão que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro um irmão. E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade: ensinar às mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos. Segundo o Papa, um dos frutos que os idosos são chamados a produzir é o de guardar o mundo. Guardemos no nosso coração, como fazia São José, pai terno e solícito, os pequenos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão do Sul. O Papa pede para que o Dia Mundial dos Avós e Idosos seja anunciado nas paróquias e comunidades, que seja um dia para visitar os idosos abandonados em casa ou nos asilos,
que ninguém viva este dia na solidão. Ter alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada de bom do futuro, e de um primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Peçamos a Nossa Senhora Mãe da Ternura que faça de todos nós dignos artífices da revolução da ternura, para juntos libertarmos o mundo da sombra da solidão e do demônio da guerra, conclui a mensagem do Papa.